Carlos André, a gente está começando um novo Filosofcast. A gente vai tratar sobre assuntos educacionais na área das humanas, tratando aqui sobre física e matemática, só que abordando sobre o pensamento dos antigos filósofos também. Hoje a gente vai começar com o assunto de filosofia da educação. A gente vai falar um pouco sobre essa parada e desmistificar alguns mitos, algumas paradas que muita gente tem de ideia e trazer à tona essa educação mais, digamos que, como é que a gente pode dizer? Menos politizada? Porque menos robotizada. Todo mundo acha que o ensino de exatas, blocos, né? Exatas, humanas e linguagens, aí tudo se separa. Só que, tipo assim, quando, sei lá, a gente está estudando história, a gente está vendo um bagulho lá. Aí a gente vai, ensino médio, geopolítica. Eu tô tendo aula de história, eu tô tendo aula de geografia, tá ligado? Então, assim, tudo bem que é mais difícil você ver uma união entre, filosofia e matemática, física, etc. Tudo bem, é muito mais difícil, é óbvio, mas existe essa união aí. E aqui a gente está fazendo esse podcast aqui para mostrar que de fato existe e mostrar assim uma partezinha, né? Até porque a física surgiu dos caras que eram chamados de filósofos da natureza. Isaac Newton era considerado um filósofo da natureza. O termo físico só foi existir lá para bem depois. Então, dá para vir aí pro meu colo André. A gente pode dar início, né, conversando sobre a famosa dialética, né? Quando a gente entra na faculdade, em alguns semestres, aí, dependendo de qual você começa, a gente só escuta no curso de humanas essa palavra. Dialética para lá, dialética para cá, acolá, às 3 horas da tarde, toma ali dialética o tempo todo. Mas a gente não sabe, né, falar ao certo o que é a dialética, até a gente começar a estudar mais a fundo. Basicamente, os gregos inventaram uma forma de você conseguir discutir sobre ideias dentro de um espaço, um nicho, em que você vai ter duas relações antagônicas aí, no caso você vai ter duas ideias opostas, com o propósito de achar um entendimento comum ali, um meio termo, que possa servir para a sociedade nas próximas gerações. Então, exemplo, tem muita gente que discute de política. Aí quando você está no debate, você debate sobre as ideias de ambos os lados, tentando achar ali um meio termo para poder satisfazer a população, né? Então a dialética é isso, é esse debate, é esse confronto de uma ideia com outra, tentando buscar sempre um meio termo para poder favorecer essas ideias. A gente tem dois caras aí que conseguem fazer essa distinção no início muito boas, outros que vão vir a partir do século XIX, mas os principais aí são o Sócrates e o Heráclito. Pega a visão desses caras, que esses caras são bravos, tá ligado? Porque o Sócrates, ele é praticamente o pai da filosofia, né, Gustavo? O pai da filosofia moderna, aqui do Ocidente, né? Tanto que é o nome da nossa matéria aqui na faculdade. E tudo começa, entre aspas, né, com ele. Então, ele é considerado o pai da filosofia. E uma coisa aí que tu falou é sobre o debate. Cara, na física, por exemplo, ou coisas que usam um método científico, né? Tudo isso se tem um debate antes de você publicar algo, de fato. Então, quando Newton, ele, escreveu sobre inércia, por exemplo, cara, houve um debate sobre, as pessoas elas só não publicam e as outras só aceitam. Não, existe toda uma comunidade, né? Uma comunidade que, vai dialogar sobre aquilo lá e vai, a partir dos fatos que o dono da ideia apresentou, vai falar, não, realmente isso daí tá suave, é real, aceito. É palpável. Existe de fato essa concordância. E para mim, esse que é um debate saudável. Você é bravo, né? E esse tipo de debate, isso já é um ponto. Não é só do âmbito político, por exemplo. Também, o debate, ele vai ser do âmbito da vida, nós como seres humanos. Exatamente, a gente vai estar todo tempo nós como seres sociais procurando
ideia para poder evoluir a sociedade. Nós, como seres sociais, vamos apresentar essa parada aí. Bom, esse é um ponto muito importante. E falando de dialética, tem Heráclito, que é considerado o pai da dialética, que tem a famosa frase dele, que não é possível tomar 2 banhos no mesmo rio, porque Eu amo essa frase. as coisas sempre estão mudando. O cara é bem preguiçoso, ele não toma banho não. Se ele fosse carioca, ele tomava 2, tá ligado? Você pode tomar um banho no rio, mas a água vai Ou passar só, e tu vai tomar outro banho. E mediante esses pensamentos tem a dialética socrática. Sócrates ele se punhava na sociedade meio de forma irônica para pegar os pensamentos. Se tivesse uma roda agora que a gente está aqui em debate, ele pegava os pensamentos de todos de forma irônica, como se não soubesse do conteúdo, ele deixava as pessoas falar. Dá um exemplo como Sócrates agia para entender melhor essa dialética socrática. Se a gente chegasse agora no ensino médio, sem os alunos do ensino médio saberem que nós somos graduando em física, em licenciatura em física, e fosse feito sorteio e o tema fosse física, e a gente estivesse aqui reunido e começasse os alunos a falar: para que estudar física? Por que física? É excelente. Começar a debater. E começar a falar que física é um conteúdo desnecessário para o ensino médio. E a gente, sabendo da necessidade da informação e do quão física é importante, desse confiança para esses alunos expor. E assim que Sócrates fazia. No meio das rodas de conversação, ele deixava seus suplentes conversar e ele dando a ideia de como se ele não soubesse do assunto para absorver mais. Daí vem até aquela frase famosa dele: só sei que nada sei. Ele fingindo que não sabia e as pessoas iam falando. E chegava um certo ponto dessa conversa que Sócrates pegava os pontos frágeis da conversa e começava a debater com o pessoal que falava. Vamos supor, com os alunos falando que física não é importante porque a gente vai estudar física, e a gente, sendo graduando, chegasse a um ponto dessa conversa e perguntasse: tá bom, se o carro não rodar em velocidade, as rodas não rodarem em velocidade diferente na curva, o que aconteceria com o carro? Perfeito. Ou por que a maçaneta da porta da sua casa não é próxima à dobradiça e fica distante? Porque são coisas que a gente vê na física. Tipo assim, seria... Vai falando, e eu vou absorvendo aqui e depois eu vou tentar. Tipo assim, eu sei da parada, mas só Vou sei fingir. que nada sei. Vou fingir que nada sei, vou deixar tá você ligado? falando. E aí ele pega esses argumentos e contrapõe nas partes que as pessoas argumentaram, pega os argumentos frágeis e começa a contrapor. E ambos conversando, eles chegam a um ponto que a pessoa começa a mudar de pensamento e vão chegando a uma verdade junto. Baseado nisso também, ele diz que é baseado nisso que a dialética socrática, que é de uma forma irônica, ele pega, absorve naquela conversa argumentos que ele finge não conhecer, debate com a pessoa, faz a pessoa mudar de ideia, tendo uma ideia mais sensata sobre aquele assunto. Fazendo assim, a pessoa mudar de ideia, ambos chegando a uma verdade. E aí ele também criou diz ele criou a Maiutéia, que é que ele dizia que ele era um parteiro de ideias, porque ele mudava a ideia das pessoas através disso, convencia as pessoas de uma outra verdade, que não era aquela verdade absoluta que a pessoa tinha, e ele fazia a pessoa parir novos pensamentos. Que esse cara ia fazer de sucesso no centro da cidade vendendo é brincadeira. Ou não, as pessoas vai que não, quero nada. Tem um Sócrates aí na rua, cada esquina, velho. Acho que agora, tipo assim, a gente apresentou o que é a malha dialética, acho que agora é trazer pra gente, que é licenciatura em física, né? Que a gente pode ser feito, como a gente pode usar essa dialética em si. Porque, óbvio, existem infinitos professores, infinitos jeitos de explicar, mas tem alguns professores que podem explicar errado, né? Porque não existe explicar errado, existe um jeito da pessoa explicar. Que acho que, por exemplo, um jeito um pouco confuso é a não interação com a pessoa que precisa saber, com a pessoa que precisa chegar à informação. Acho que a gente precisa, por exemplo, a pessoa chegar aqui, anotar um monte de coisa no quadro e perguntar alguma dúvida, ninguém fala nada, beleza, ele pode achar que todo mundo absorveu, mas talvez não. Acho que trazer o próprio debate para perguntar o que a pessoa acha que pode ser,
a pessoa pode estar errada, ela pode perguntar, a pessoa pode perguntar, o que você acha sobre isso na física? A pessoa fala, não, tá errado, não, mas por que tá errado? Você tenta trazer ideias de cada lado para tentar trazer a melhor explicação possível para a turma. Acho que um ponto certo na dialética de trazer é o debate na qual as pessoas fingem que sabem, enquanto as pessoas que realmente não sabem tentam entender. E acho que a gente tem que trazer esse contraponto, essa tese, essa antítese entre, você sabe, mas eu também sei, eu não sei, mas você sabe. Acho que é um bom ponto na dialética, na física, na pauta matemática. Tu ensina de fato, né, amor? Porque é aquele negócio. Todo mundo que tá aqui, passou do ensino médio. Eu passei, tava no ano passado, eu tava no ensino médio. Então, tipo assim, mas o ensino, se vê, até agora não mudou. Desde, sei lá, meus pais são crianças, é aquela mesma parada de todo mundo sentadinho, federado, ok, beleza. Aí o professor chega, enche o quadro, e aí depois ele pergunta, alguma dúvida? Sendo que o aluno que já não quer estar lá, com certeza. Eu queria estar em casa. Isso é o diferencial, sabe o que eu acho? Falta trazer o aluno para falta também, sabe o que? Aula interativa. A gente não vê aula interativa na física, cara. No ensino de humanas, a gente até tem essa parada de uma troca de ideias. Então, eu usei o exemplo aí de história geopolítica no começo do podcast, justamente porque na minha sala de aula eu tinha essa troca de ideias, em filosofia também. O professor, ele trazia as perguntas para a sala de aula. Ele tipo assim, e aí, o que vocês entenderam sobre isso? Coisa que professor, na maior parte das ciências exatas, não faz, ele nem chega nesse ponto. Alguma dúvida? Porque as ciências exatas em si, pura, no quadro, ela é chata. É chata, ela é muito agora, chata. quando aplicada, se torna interessante. Acho também porque, tipo assim, querendo ou não, a física é história. Tem história. As coisas têm o porquê de surgir, porque o cara fez aquilo, porque ele quis criar aquela fórmula, porque aquela fórmula deu aquilo ali. Acho que se pudermos explicar muito mais a história da física, que é para ser a física em si, acho que você compreender numa cabeça de uma criança de 13 anos, 14 anos, que Cara, professor... às vezes não quer aprender física, às vezes gosta de português, mas precisa aprender física, enfim. Se cada professor tirasse, sei lá, 10 minutos, um tempo de aula normal, 50 minutos, se cada professor tirasse 10 desses 50 aí e falasse, eu vou dar um exemplo, a gente hoje em dia tem a mecânica clássica e a mecânica quântica. Aí vamos lá, mecânica clássica, vamos falar aqui de Newton. Cinemática, as leis de Newton. Cara, o parâmetro universal para isso era o tempo. O tempo era usado como parâmetro universal, tanto que nas leis de cinemática, tudo é em função do tempo, basicamente. Tempo que vai ditar as nossas regras aí. Só que aí, na mecânica atual, na moderna, né, a quântica, já tem o relativismo de Einstein e tal, e aí o tempo é relativo. Cara, se tu explicasse essa parada aí para um aluno, ele vai entender. Ele, tipo assim, ele já iria começar a entender por que em cinemática a gente usaria tempo nas paradas, entendeu? Porque em cinemática a gente usaria tempo nas fórmulas. Não, sim, eu gosto inclusive um dos propósitos da física que eu gosto muito é o propósito da velocidade. Você vai pegar um espaço definido, tu vai pegar um tempo em que aquele móvel faz o espaço definido, tu vai achar a velocidade. Então, tipo assim, qual é a velocidade média do bagulho? Você simplesmente pode fazer isso na vida real. Tu não sabe a velocidade do bicho? Cronômetro, mede o espaço, tu sabe a velocidade. Então, acho que na história, geografia, enfim, eu acho que é muito mais fácil você criar um debate, porque ali é uma contradição de ideias que pode trazer algo a mais. Eu acho que na física pode ser difícil, na matemática pode ser difícil, mas talvez trabalhar com a própria física, com a própria fórmula. Estamos chegando a mais um final, infelizmente. Sei que acabou, que pena, acabou. Outro dia tem mais, ou não. Vai depender. Ou não, vai depender se vocês gostam. Então, não estamos no YouTube, então não precisa clicar em gostei. Fazer uns agradecimentos aí à minha mãe. Minha mãe também. Agradece Dona Murada. Agradecer os papais da Muito namorada. Esposa, Muito obrigado. Muito obrigado, professora Gisele. Dá ponto pra gente. Brincadeira, parou. Então, gente, um beijo, um queijo. Até mais. Valeu.